Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Que Deus abençoe a sua vida e te encha de força e de coragem para enfrentar os desafios do dia a dia. Desafios esses que são muitos, mas temos a certeza de que o nosso Deus está do nosso lado, nos guiando e nos protegendo de todo o mal. Eu sou o pastor Robson Luiz e esta é a mensagem do dia. Que o seu dia seja repleto de alegria, de amor e de bênçãos. E que Deus abençoe cada decisão que você tomar hoje. Que a presença de Deus seja sentida em todos os momentos do seu dia. E que você possa receber as bênçãos que Ele tem para te dar de braços abertos e com muita gratidão. Hoje eu quero falar de um milagre que Jesus realizou no tanque de Betesda. Ali havia um homem que estava doente há 38 anos. Ele estava acostumado a ficar no mesmo lugar esperando que alguém o ajudasse a entrar no tanque para ser curado. E quando Jesus lhe perguntou: "O que queres que eu te faça?", ele reclamou porque não tinha ninguém que colocasse ele no tanque, porque quando a água era agitada, não dava tempo dele mergulhar. Mas Jesus não tinha perguntado para ele em que situação ele se encontrava ou qual era o problema dele. Jesus estava perguntando: "O que você quer que eu realize na sua vida?" E ele disse: "Quero ser curado." E Jesus o curou. Essa passagem está em João, no capítulo 5, e eu vou ler o versículo 8. Disse-lhe Jesus: "Levanta-te, toma o teu leito e anda." De fato, foi um grande milagre realizado. Mas eu não quero me ater exatamente no milagre. Eu quero falar de uma paralisia que tem tomado conta das pessoas nessa vida moderna. Nós vivemos numa época em que o sedentarismo tem sido um grande problema de saúde. Muitas pessoas passam horas e horas sentadas sem se movimentar, o que gera diversas doenças físicas, como a obesidade, problemas de coração, que são os cardiovasculares, ou dores crônicas, por falta de movimento. As pessoas estão muito sedentárias, estão paralisadas fisicamente. E isso faz muito mal para o corpo, porque o nosso corpo precisa de movimento para se manter saudável. E, fazendo um paralelo, há outro tipo de sedentarismo que também tem afetado muitas vidas: o sedentarismo espiritual. A nossa vida espiritual também precisa de movimento, precisa de ação e disciplina. Hoje eu quero falar com vocês baseado nesse milagre que Jesus fez ao curar o paralítico no tanque de Betesda, e como isso pode nos ajudar a trazer uma reflexão para a nossa vida atual. E como eu disse no início, aquele homem que estava doente há 38 anos no tanque de Betesda já estava acostumado a ficar no mesmo lugar. Ou seja, ele já tinha uma paralisia física, ele não conseguia se mover por conta própria. Também tinha uma paralisia mental e espiritual, porque ele já havia aceitado a sua condição e perdido a esperança. Muitas vezes nós nos tornamos paralisados na vida. O sedentarismo físico nos prende uma rotina onde nós não cuidamos do nosso corpo, e o sedentarismo espiritual nos faz acomodarmos na fé, sem buscar crescimento, oração e comunhão com Deus. Mas o que isso nos prejudica? Duas questões. Paralisia física: nós podemos ficar igual a esse homem, paralisados, atrofiados, com o passar dos dias, passar dos meses e dos anos, vamos perdendo mobilidade até chegar nessa mesma condição que ele está. E na paralisia espiritual, quando nós não buscamos, não temos oração, não temos comunhão com Deus, nós vamos entrando num sedentarismo espiritual, e isso faz mal, porque vamos ficando fracos, vamos perdendo a fé e vamos nos afastando de Deus. E isso
nos deixa numa situação complicada, porque o inimigo das nossas almas, Satanás, ele se aproveita de tudo isso e coloca cada vez mais coisas para nos atrapalhar, para nos prender, para que nós não consigamos ter esses momentos, né, de comunhão com Deus. Então, precisamos buscar crescimento, precisamos orar, precisamos meditar na palavra e ter comunhão com Deus para não cairmos nesse sedentarismo. O segundo ponto que eu quero falar é que Jesus nos chama para o movimento. Quando Jesus se aproximou daquele homem, ele não perguntou sobre suas dificuldades ou desculpas. Ele simplesmente disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta-te, toma o teu leito e anda. O verbo levanta-te é um chamado para sair da inércia, para sair do comodismo, né? Para sairmos do nosso lugar que estamos parados. Toma o teu leito, ou seja, assuma a responsabilidade pela tua vida, né? Pegue o que você tem e se movimente. E anda, outro verbo, né? Dê passos concretos na fé e na saúde. Ande, vá para frente, caminhe. Essa ordem de Jesus não foi apenas uma cura física, mas uma libertação completa. Assim como aquele homem foi curado e começou a andar, Deus também nos convida a nos levantar, a sair do comodismo e nos movimentar, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Fica bem claro com esta frase do Senhor Jesus. Então, levanta-te, toma o teu leito, anda, sai da comodidade, vai para frente, vai para cima. A Bíblia diz que, em 1 Coríntios 6, 19 e 20, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, isso significa que cuidar da nossa saúde não é apenas uma questão física, mas também espiritual. Nós devemos nos levantar para buscar mais a Deus, orar, ler a Bíblia e servir. Veja o que você pode fazer para servir. Veja se em sua volta tem pessoas necessitadas, precisando de um mantimento, precisando de uma ajuda, ou de uma palavra amiga, ou de um encorajamento. Isso é servir. Orar e ler a Bíblia é dever de todo cristão, então devemos buscar mais a Deus para que nós possamos crescer espiritualmente. E fisicamente, como cuidar, como pensar que o corpo é templo do Espírito Santo? Fisicamente nós precisamos vencer o sedentarismo, precisamos movimentar o nosso corpo, praticar exercício, ter uma alimentação saudável, fazer de repente uma caminhada próximo da sua residência, levantar alguns minutinhos mais cedo, se movimentar para que o seu corpo não fique parado. Porque quando nós cuidamos do nosso corpo, nós temos mais energia para viver e para servir a Deus e cumprir o nosso propósito. Assim como Jesus curou aquele homem para que ele pudesse andar, Deus deseja que nós saiamos do sedentarismo e vivamos uma vida ativa e cheia de propósito. Para concluir, eu quero te dizer que Jesus não apenas curou aquele homem, mas o desafiou a andar. E isso nos mostra que a nossa vida não foi feita para a estagnação, mas para o crescimento. Deus quer nos levar a um novo nível de saúde, de fé, de propósito, mas Ele espera que você dê o primeiro passo. Talvez você tenha se acomodado em desculpas como falta de tempo, cansaço ou desânimo, mas Deus quer te fortalecer para que você se levante e tome atitudes concretas. Comece com um pequeno passo, um tempo de oração pela manhã, uma caminhada ao ar livre, uma mudança nos seus hábitos diários. O importante é não ficar parado. Se você tem se sentido paralisado, seja espiritualmente ou fisicamente, hoje é o dia de dar um passo de fé e começar a mudar. Jesus já te fez convite, levanta-te e anda. Mas a decisão de se levantar e agir é sua. Então, hoje, decida se levantar e seguir em frente com coragem e determinação. Você não está sozinho. Deus caminha com você. A decisão está em tuas mãos. Pense nisso. Esta foi a mensagem do dia. Espero que ela tenha
alcançado o seu coração e tenha falado com você hoje. Gostaria de te pedir que compartilhe essa mensagem com as pessoas dos seus círculos de amizade, seus familiares, seus irmãos da igreja, sua parentela, para todo mundo que você conhece. Compartilha, vamos levar essa mensagem adiante para que o maior número de pessoas possa ouvi-la. Se você estiver me ouvindo pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo Instagram, clica no botãozinho de gostei e clica para seguir também, para que as mensagens cheguem até você assim que forem postadas. Agora, vamos orar. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, entregue os seus pensamentos a Deus. Fale com Deus, coloque para fora as suas necessidades. Vamos falar com Deus o que nós precisamos. Ele já sabe, mas Ele quer ouvir. Ele pergunta, Ele está fazendo a grande pergunta: o que você quer que eu te faça? E nós precisamos responder para Ele. Então, fale com Deus. Senhor amado, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é o Deus que nos dá vida, nos dá força para seguir em frente. Hoje, reconhecemos, Pai, que muitas vezes nós temos vivido preso ao sedentarismo, tanto físico quanto espiritual. Nós nos acomodamos na rotina. Nós deixamos de cuidar do nosso corpo e negligenciamos o nosso relacionamento contigo, Pai. Pai, hoje quero atender ao teu chamado, levantar e andar. O chamado que o Senhor diz para que nós nos levantemos. Então, nos ajuda, Senhor, a vencer toda preguiça, todo desânimo, toda acomodação, Pai. Nos dá força para buscar uma vida ativa, com saúde e disposição, para cumprir o nosso propósito. Espírito Santo, sopra sobre nós um novo ânimo, renovando a nossa mente, fortalecendo o nosso coração, que possamos ter disciplina para cuidar do templo do Teu Espírito Santo, nos alimentando bem, nos exercitando e descansando de forma correta. Mas acima de tudo, Pai, que nós possamos buscar intimidade contigo, que nós possamos crescer em fé, na oração, na obediência da Tua palavra. Pai, que assim como o paralítico de Betesda, possamos ouvir a Tua voz e responder com fé, nos levantando e caminhando rumo a uma transformação, Pai, dia após dia. Pai, nós declaramos que em nome de Jesus, toda paralisia espiritual, toda paralisia física, seja quebrada em nome de Jesus, e que possamos viver com mais energia, propósito e alegria, em nome de Jesus. Que todo mal que tem se levantado para nos paralisar e impedir de fazer a Tua obra, caia por terra agora e seja repreendido, Pai. Pai querido, que tudo que nos prende, todo arguilhão, toda corrente, toda força maligna, seja quebrada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Pai querido, que nós possamos viver com mais energia, que nós possamos viver com mais alegria, com mais força, que nós possamos ir sempre rumo ao Teu propósito, sempre de encontro com o Teu propósito, meu Deus. Pai, te agradeço, porque eu sei que o Senhor está sempre conosco, caminhando conosco, lado a lado. Visita, Senhor, os meus irmãos, as minhas irmãs, dando para cada um deles um dia abençoado. Livra, guarda e protege de todo o mal em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que a graça, a paz, a bondade do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos novamente com mais uma mensagem do dia. Fiquem com Deus e Deus os abençoe.